Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Farney. Eu sou a Luísa. Eu sou a Marcela. E esse é o Vai, Papi! Nesse episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os anos 2000, botar um pouquinho no tempo ali, relembrar algumas coisas que tinham, que aconteceram, de música, a objetos, a softwares, e entre outras coisinhas, outras burundangas. Vai ser bacana. Vamos lá. Vamos iniciar primeiramente falando sobre a música da época. O que estava no hype ali? Nossa, anos 2000, hype, tops, músicas que eram passadas nas rádios, nas TVs, nos programas. O que estava no auge, a gente não tinha tanto acesso. E nisso via a moda dos DVDs, né? Que fazem uma seleção de clipes, que a gente já foi falado em outros episódios. Seleção também de músicas, né, que a gente comprava no DVD e vinha ali uns clipes muito alternativos com as músicas que estavam bombando no momento. No início dos anos 2000 foi mais a era dos grupos e duplas que estavam no auge, igual no episódio anterior, que a gente comentou muito sobre aqueles grupos, principalmente os que, né, já referenciando aí os dos anos 2000, Ruge, era SNZ, KLB, Bros, Fat Family, a banda Calypso, né? Sim, que era quando eu era pequena. Acho que o meu primeiro CD pirata que eu tive foi do Calypso. Porque não teve, né? Porque aquela hora que ela fazia tipo um teatrinho no palco também da mulher. As historinhas. Ela lá e tudo. De vermelho o ovo arrancava e ela ficava com a roupa branca. Mas aí o que acontece? Além de vocês falarem de banda, temos também que lembrar das bandas de rock. Que nos episódios anteriores a gente comentou aí sobre a abertura da Malhação. Então, nessa época, dos anos 2000, sempre foi o auge de Malhação. E nisso, muitas bandas de rock também foram descobertas nessa época. Como, por exemplo, o CPM 22, o Charlie Brown Jr., o NX0, Detonautas, e entre outras bandas. Raimundo. Pitty, que vocês procurem depois as letras de Raimundo. Também falando em bandas também, que nessa época que teve aí o auge do emo, que a gente pode colocar o Restart, muita Cine, isso. Que inclusive eles foram no Legendários cantarem a música tão paródia que o Marcos Mion cantou junto comigo ali, foi tudo, inclusive. Então, assim, foi uma época muito boa em questão de música, porque muitas coisas surgiu ali que até hoje vinga. Inclusive, até hoje aí a gente falando sobre Fresno, até hoje eles fizeram também, tá super em alta aí. Sim. Além disso tudo, a gente tinha Kelly Key naquela época, né? Baba Baby. Eu lembro a música da Barbie. Sim, ela fez a versão brasileira. Foi. Não, a Kelly Key, ela também fez muitas músicas ali que até de muita criança, adolescente, de muita menina, né? Que entendia ali. Sentir se valorizando. Você pegar a música, ela fala isso, né? Vamos, eu era questionada por você não me queria, agora que eu evoluí e tudo mais, aí você vem correndo atrás de mim. É uma música meio problemática, sim, porque ela está ali com sério, né? Muitas meninas foram atingidas por aquelas palavras e pensavam aquilo. Ela era ali revolucionou muito gente do tempo. Eu lembro de eu pequena, o pessoal vendendo sapato da tiazinha, vendendo sapato da feiticeira. Era o chinelo de braço, máscaras. Você lembra de Kelly Key e relacionamento abusivo? Eu lembro que nessa época ela largou o latino, né? Então. Cachorrinho também foi a música ali que foi brincadeira, mas também representava ali, né, a menina se valorizando, querendo uma pessoa que amasse ela também, né? Apesar de ter ali umas polêmicas, aquela que ela sempre veio com essas músicas aos 2000, mas era uma coisa um pouco artística, eu tenho com a mulher pensar isso e falar isso. E diferente, igual a outro ícone também, né? Que era a dupla Sandy Júnior. Eu fui no show dele do mas eu tenho uma foto deles. Ai, gente, Sandy Júnior marcou ali essa geração. Ela nasceu dentro da música ali com o pai e o tio fazendo música. E desde pequenos eles dois vieram construindo uma carreira ali consolidada. O Júnior como instrumentista, que
A gente sabe que ele aprendeu diversos instrumentos. Não foi só um instrumento que ele aprendeu a tocar no inteira. Tanto que hoje ele é produtor musical também. E a Sandy E a Sandy, nossa, alcança notas assim incríveis. O último lançamento dela foi com uma banda de rock. Eu não tô lembrando qual que foi. A bicha deu o gogó. Não, foi a Andra mesmo. A bicha deu o gogó. Foi em coisa de anos. E nessa época que ela deu uma entrevista que ela falou Sista Paral, que virou, tipo assim, meme na internet, porque o povo, nossa, ela tá falando errado. Aí professoras de inglês vieram e falaram que não, que a forma como ela falou é a forma mais certa. Porque não é Sista off a down, é off a down. Porque pra falar rápido Foi e tal, né? Aquele CD mesmo deles, 4 estações que mudava a capa. Uma fita cassete original deles. Ah, eu também Que era a fita cassete da música Vamos Pular. Nossa, eu chorava, eu ouvia tanto. E um dia que essa filha estragou. Gente, eu chorei, eu era criança, eu chorei. Foi ela coisa que ninguém imaginava que ela iria falar quando ela depois se casou com o Lucas do. Como que era o nome do grupo? Lina, ela não se importava em falar sobre a questão da vida sexual dela, ela não estava nem aí, falava mesmo. Foi um divisor ali nesse momento. Assim, nossa, Santos faz sexo. Porque ela é considerada a princesinha do Brasil. Então, eu costumo comentar sobre a Yu, que a Yu é tipo a Sandy da Fernanda. Porque eles acham que ela não passou, que ela é uma bonequinha. A gente, pelo amor de Deus. Foi um negócio que existe essa questão, né? Ou a mulher no pop, ela se sexualiza demais, ou ela tem que ser a santinha. Então, você não consegue ver uma pessoa como um ser humano. A mulher, quando ela tem desejo, ela sempre... Ou ela é objetificada, ou ela tem que ser uma imagem e aquilo que não tá... A gente pode usar como exemplo a Lady Gaga. Porque ela, então, nunca teve papas na língua, ela sempre fala sobre tudo. E sempre ela foi, tipo assim, novista. Ainda é novista, né? Mas hoje em dia ela tá, tipo assim, como pensando pra isso. Então, tipo assim, a gente vê isso. Um homem que age igual a Lady Gaga, ele até então, ela é bem visto. Agora uma mulher. E agora a mulher que faz isso, nossa, que vulgar. Nossa, que não sei o quê. A Disney, como a gente falou no episódio anterior, trouxe também muitos artistas que fizeram sucesso, como no caso da Hilary Duff, que veio com Lizzie McGuire, que é o filme. Na verdade, tem o filme, mas tem a série também. Tinha a série. E que era até a bonequinha, assim. Uma bonequinha lourinha. Que era, tipo assim, a Lizzie desenhada, assim. Eu acho que foi... This is the dream. Era muito fofa a Lizzie McGuire. Eu não assisti a série, nada, mas teve também o desenho da Eu assistia muito o filme, quando passava na Globo. Teve o filme, teve a série, teve o desenho também da Lizzie. Eu conheço ela mais em filmes do que em música, realmente. Sim. Não que eu não tenha consumido música dela, só que realmente não me vem à cabeça. Se eu já cheguei a consumir ou algum momento cantar, não sei. Mas eu sei que ela, na época, ela marcou muito a infância, justamente nos filmes. Sim, porque ela tinha muito aquela atitude de personagem, que o pessoal acho que vai entender esse link, essa conexão, que no TikTok tem muito esse meme da garotinha que vai dar tudo certo. Sim, que ele coloca uma musiquinha bem shut up, e aí vai dar tudo certo, tudo positivo, bonista, que sempre assim, vai estar no meio de toda a confusão, no final sempre vai dar certo. E ela também traz energia assim, pra gente. Quem consumiu aí a Disney, que tinha mais contato mesmo, porque era bem difícil na época aparecer aí na TV aberta, né? A gente tinha só acesso com revista e tudo mais. Nossa, Montana que o Globo trouxe pra gente, a Hannah Montana nos anos 2007, 2001, por aí, no final dos anos 2000. E a gente teve contato aí direto com a Miley Cyrus, fazendo a Hannah Montana. Passava nos sábados. Eu era muito fã de Hannah Montana. Fã que eu lembro que minha mãe e eu íamos numa locadora alugar os episódios de Hannah Montana. E eu tinha os álbuns dela original. Onde foi? Eu não tenho ideia.
Mas eu tinha os álbuns originais. Eu gosto de Hannah Montana até hoje. Não. O show dela, eu tinha um DVD do show dela, eu assistia 1000 vezes. Não sei como é que minha mãe e meu pai aguentaram, acho que eles não tinham escolha. Eu assistia Hannah Montana demais. Eu também vivi muito o hype da Hannah Montana, porque na época eu ia pra catequese no sábado e dava certinho a hora de voltar. E voltava. E assim que eu chegava em casa, começava a Hannah Montana. E aí, eu lembro que depois passava, tipo, Terra de Minas, que era o programa de Minas Gerais que passava sobre algumas cidades do interior. E eu sabia que chegando em casa, tinha o Hannah Montana, tinha o Terra de Minas e depois passava, acho que era o Simpsons. Não, o Glee. Nossa. Eu sentava assim, ó, e ficava a tarde inteira assistindo televisão. Nossa, eu lembro como a infância era boa, né? Não que hoje em dia não seja, porque certamente as crianças de hoje em dia devem estar aí se deleitando com coisas boas na internet. Só que antigamente, por a gente crescer com a TV, acaba que esses momentos, esses horários eram tão certos que, nossa, eu adorava, eu amava chegar em casa, ligar a televisão, comer a minha bolachinha de sal com manteiga e tomar o meu tote. Nossa! Tinha vezes que a gente não sabia olhar a hora, a gente sabia, era o horário do programa. O programa era tal hora de fazer alguma coisa. Nossa, memórias muito boas. Tanto que, assim, era o horário certo, a gente sabia por conta disso, dos programas de televisão. Selena Gomez também, né? Com o Feiticeiro de Waverly Place. Aí, hoje, a Selena Gomez também, né? Comprou os direitos e passaram vários programas. Eles passaram até a segunda temporada. E aí eu tive que assistir os novos na Disney. E eu lembro que passava bem na hora do almoço, que era quando meu pai assistia coisa de esporte. Então eu tinha que pegar nele para eu conseguir assistir. Era uma luta, mas eu era muito fã, eu adorava. Você já veio pra esse, além de passar na semana, também passava no final de semana. E até tá? Sim. Inclusive tem episódios novos, né? Com eles mais velhos. Igual. Outra coisa que passava demais na televisão, assim, que a gente cansava, era High School Musical. Aí eu amo. Gente, o problema é que eu não gostava. Filmes, aí todos defensíveis, porque não, hoje em dia eu já não gosto também, não. Gente, eu amo, sou apaixonada. Eu não gosto muito, assim, apesar que tudo da Disney é muito musical, mas era demais eles. Nossa senhora, transbordava assim, ó. Eles batendo nas panelas. Ai, pela gente. As músicas, tinha alguns momentos que dava muita vergonha alheia. No High School Musical, paga mais velho, a gente passa assim, eu lembro vergonha alheia. que eu gostava muito da Sharpay. E o irmão dela, que pra mim, na época, ele parecia um casal. Parecia, gente, eu não sei beijar, não. Eu já achei errado, desde criança. Mas aí, agora eu sei que eles são irmãos, tudo. E aí faz todo sentido. Mas só que também é outra coisa. Vale, não? Justamente eu falei isso agora. Mas não, ele gostava de uma menina. Pode ser que ele seja bissexual, né? Ninguém sabe. O chapéuzinho dele. Gente, ele era do Vale totalmente. Gente, eu gosto muito das músicas de High School Musical, eu acho que elas funcionam fora do filme. E tem uma que chama I Don't Dance, que é a do Ryan, inclusive. Gente, que música boa. Tem até um intervalo que tem um jazz. Olha, a Disney caprichou nas músicas. Teve jazz, Marcelão? Eu sempre escuto muitas músicas só da Ashley Tisdale, que é a da Face. São boas. Mulher, né? E da Vanessa Hudgens também. Sim, elas vieram aí, fizeram muito sucesso nos filmes e acabaram fazendo depois álbuns. Inclusive, Vanessa Hudgens, ela tem umas músicas muito boas. Sim, não, falando aí da Sharpay, depois eu vou mostrar uns vídeos para vocês que foi um cara analisando a história de High School Musical e por que o Troy Bolton é o vilão da história. Eu também acho. Porque a Sharpay, o sonho dela era de participar do teatro. E eles dois invadiram ali, sendo que eles não sabiam nada de performance e tudo mais, e veio para poder acabar com o sonho dela. Justiça para Sharpay. E ela ainda gostava do homem. E eles estavam querendo estudar mesmo, saber ser artistas. E o Troy e a Gabriela, os dois tiraram. Só queriam saber se beijar e fazer amor intenso. Gente, e a Demi Lovato, hein? Princesinha. E ela continua. Rock, né? Ela é bastante amiga da Selena. Inclusive, a gente pode até colocar na rivalidade do rock, que hoje elas não são amigas. Não se bicam mais.
Não sabia disso, mas na época da Disney ali, todos eles tinham que fazer uma parceria ali um com o outro, né? Elas eram amigas de infância. Eles faziam trabalhos juntos, né? E cresceram juntos dentro da Elas empresa. fizeram um programa da Disney juntas, Barney e seus amigos. E elas duas já eram amigas desde essa época. Desde quando ele era preto e branco, a primeira vez já. Barney era aquele Barney, o Dinossauro. né? Que estava na SBT. Era. Nossa, tô revelando. Mas a Demi Lovato, Você tem que levar que voz maravilhosa. eu tenho ela no coração porque todos os lançamentos dela eu acompanhei desde Don't Forget. E, inclusive, Don't Forget até hoje é o álbum que eu mais amo. Os outros que ela lançou também, eu sempre estive lá, sempre apoiei a gata, porque eu amo ela, adoro as músicas dela, o timbre de voz dela, as pessoas falam que ela canta gritando. Ai, que ela continue gritando no meu ouvido. Mas agora, eu vou te falar uma coisa. Os lançamentos recentes dela, o Holy Fuck e o Revamped, pra mim foram o ápice. Ali eu tive que ajoelhar e fazer reverência pra ela, porque Demi Lovato, a voz dela combina demais com rock. Falando de Camp Rock, realmente veio ali, trouxe pra mim, né? Eu tive acesso a Demi Lovato e aos Jonas Brothers por conta deles, né? Por conta do filme. Dos 2 filmes, no caso. Falando de outros, e também temos outros filmes que a gente pode acrescentar aí nessa lista, né? De memórias aí. Eu gostava muito da Demi em Insano Entre Estrelas, que eu acho que não sei se todo mundo assistiu. Porque tem algumas coisas que a gente não tinha não passava em TV aberta, a gente tinha que ir atrás para poder descobrir o que estava na Disney. Eu fui saber que ela atuou no Insano Entre Estrelas quando eu fui ter TV a cabo pela primeira vez, que foi quando eu tinha tipo uns 17 anos. Então foi depois de velho. Mas a Demi Lovato, eu conheci ela sempre no Camp Rock. Inclusive, como a Marcela falou sobre High School Musical, eu posso citar aí sobre Camp Rock 2 pra mim, que as músicas funcionam demais fora do filme. Sim. Porque todas as músicas são muito boas. Inclusive, It's a Brand New Day é uma música que eu até hoje gosto muito. Que é uma música bem pra cima. Tem aquele We Can't Back Now, que eles estão lá, cantam lá no refeitório, pra mim também combina demais. Faziam umas coreografias bem interessantes. Eu acho que a Disney consegue deixar um legado tão grande porque as músicas funcionam fora do filme. Não é aquelas músicas que a pessoa fica conversando enquanto canta. Então, musical. Gente, e tudo que aconteceu com a Demi, hein? A vida da bichinha. Nossa, ela né? Foi. E agora ela tá de boa, tá falando comigo que ela ama. Ai, querida, seu aí uns 20 anos. As músicas do jeito que ela quer, sem ninguém tocar nada. A rock, né? Não forget. Eu acho que tem muito dela no álbum e dá pra você ver que, gente, ela sempre cantar isso. E é o que ela faz melhor. Só que agora ela vai voltar a lançar um álbum e ela já falou que não vai ser um álbum de rock. Já tô triste. E sobre a questão dela estar bem, dela estar muito feliz com a vida dela agora, não podemos também deixar de citar que, mesmo depois da recaída dela, não quer dizer que ela não saiu sem sequelas, porque ela falou que ela não enxerga muito bem de um olho, tem um ouvido dela que ela também não escuta quase nada, mas você só de saber que ela está viva, que ela está bem, e que ela está aproveitando de tudo que ela construiu, mesmo com dificuldade, pra mim já vale muito. Eu quero ver muito ela feliz. Ela merece demais. Gente, eu lembro, quando eu era estudante, eu apresentei um trabalho que eu fiz, eu e minha amiga, sobre Demi Lovato. A gente estava falando sobre pessoas que passaram por uso de drogas, que tiveram bulimia, e estavam conscientizando sobre os transtornos alimentares. Eu lembro, eu acho que a Demi foi uma das primeiras celebridades assim, que eu tive contato desde pequena e falou sobre o lado de ser ela que abriu as portas para poder falar isso, porque muito se falava de como era o glamour de ser famoso, mas não fala tanto sobre as mazelas, né? As coisas que vem ali um transtorno, questão de pressão ali em cima dele, não do artista, e esquece, né, que a pessoa é um ser humano também. Sim. E os filmes, realmente, né, assim, vindo a gente tá falando muito aí de filmes agora, citamos aí alguns filmes que marcou muita gente. Tem algum filme brasileiro que marcou muito vocês nesses anos 2000?
Então, a gente já pode falar sobre Lua de Cristal, da Xuxa, que a gente já pode puxar aí também. Né? Mas aí, tipo assim, tá ali no meio. Mas nos anos 2000 a gente pode colocar também o Didi. O filme do Didi que passava direto na Globo. Que, inclusive, ele fez bastante filme na época, né? Ai, um filme que eu amava. Só esse SBT passava porque era podre, Chuck. Ai, Até hoje. Eu também amo. gente, as branquelas. Calma. A cena polêmica lá Várias cenas polêmicas. Mas elas se reuniam para. Que elas falam sobre. Coisa, né? Gente, lá em casa a gente tava tão desse filme que a gente comprava os DVD pra assistir. Filme por conta de tanto que Até hoje, as branquelas fez sucesso. E só fez sucesso por conta da dublagem, gente. com Porque certeza. se vocês escutarem com a voz original dos personagens, É muito tanto nada, que nos gente. Estados Unidos o filme passou batido. Vários filmes dos irmãos Wayans passaram batidos porque o que fez sucesso foram as dublagens. Os Graças dubladores a Deus. tanto que em One Piece eles estão matando a pau, velho. Por isso que as pessoas elas têm que parar de crucificar a dublagem brasileira e perceber que a dublagem brasileira melhora muita coisa. Sim. Porque se fosse seguir à risca o que vem de fora, infelizmente não teria graça, não seria a mesma coisa. E talvez muitos dos filmes que hoje em dia são emblemáticos, a gente nem teria conhecimento. Justamente. Sim, com certeza, gente. Acho que o maior exemplo mesmo é as branquelas e produções dos irmãos Wayans, porque tem piadas que remetem muito também à nossa rotina, à nossa vivência ali também, né? Porque eram a cultura negra norte-americana e nós nos identificamos muito com isso. Temos também as produções, por exemplo, estou tentando lembrar um pouco disso. Mas vamos falar de filme, vamos falar da série Um Maluco no Pedaço, mas foi dos anos 90 e trouxe depois os irmãos aí, trouxe A Patroa e as Crianças. Nossa, tudo. E a dublagem virou outra coisa. Isso! A O dublagem. próprio Cris também. Todo mundo E tinha Cris. nossa, a dublagem brasileira ficou tudo. A Ai, Rochelle gente, eu mesmo amo. com aquela personalidade. Gente, eles falando, até hoje em dia passa na televisão, né? Que os fãs brasileiros tá lá toda vez. Todo comentando dia com comentando. Os Dark mesmo até certo. Os comentários. Eu acho que o brasileiro tem sim direito de rodar, de comentar, de encher o saco, de cancelar. E a gente tem dinheiro, a gente tem nosso poder. A gente tem que fazer isso para criticar os governantes, aí ia ser maravilhoso. Porque agora a música do comunismo aqui atrás. Gente, tem que isso. Nossa! Mas aí, Segurando para não falar de direito trabalhista. vamos agora puxar um pouco agora para programas dos anos 2000, o que passava na TV brasileira nessa época, porque, gente, vamos dizer que a TV brasileira nessa época era o puro suco do entretenimento. Era. E especialmente infantil. Na época a gente Claro. isso, né? Porque hoje em dia, infelizmente, não tem um programa infantil na TV, né? Eu não sei se ainda tem o Bom Dia Companhia na SBT. Eu acho que tem. Mas na TV em si, nos canais de TV, tipo Globo, Bandeirantes, Record, já não tem mais. Bom Dia e Companhia, tipo assim, eu acho que hoje em dia tem, mas quem apresenta é a Silvia. Ela que nem faz, deu bom. Até vamos ver se ela falou um monte de coisa ao vivo. Foi mesmo. Não, ela. Não passa mais, não sei. Nós já vamos falar sobre TV Globinho. Ai, Que até hoje muita gente fica pra nossa, que a Fátima Bernardes acabou com a minha infância, não sei o quê. Tipo assim, mais de 10 anos, né, que acabou, o povo ainda lembra. existia uma novela também, né? A parte do desenho, que era na TV Globinho ali mesmo, tinha também a novelinha. Eu acho que o nome era Bambu Luar. Você tá muito antiga, meu filho. Era nos 2000, gente. Não, Era nos eu não 2000. lembro. eu consumi nos anos 2000, tinha nada disso. Você tava pequena, então não lembro. Não. Tinha com a Angélica. Ixi, E tinha um programa que Eu tinha tinha 5 super-heróis. Que tinha super-heróis. Não, eu tinha 5 anos. Passava pra mamar. Tinha a novelinha. Depois veio a TV Globinho, porque eles tiraram a novelinha. E aí, era uma novelinha, né, com crianças. Ali tinha uma programação. Aí veio a TV Globinho. Depois ficou com a TV Globinho com apresentadores, que era do Bambu Luar. E depois veio só TV Globinho, sem nenhuma apresentação. Eles não conversavam mais nada. Mas aí o que acontece? Eu lembro da TV Globinho na época em que era apresentado pela Miyuki.
Sim, E depois. Dani Suzuki, aliás, né? Miyuki, era Miyuki. E também teve a Dani Suzuki também, que eu lembro. E tipo assim. Teve Era... um menino que era não sei o que lá. Lá pro final, que tava tendo. Pro final que veio esse pouco. Mas eu lembro da Miyuki. Da Miyuki ou da Dani Suzuki, não lembro. Mas era uma japonesa. E aí, eu gostava muito porque elas apresentavam o programa e logo em seguida começavam os desenhos, né? E tipo assim, quando eu tava de férias, eu voltava, nossa, ficava o dia inteiro na frente da televisão, vidrado, assistindo TV Globinho, e era Digimon, era Jack Chan, era. Ixi, qual que é aqui o desenho da época? Power Rangers. Nossa, Power Rangers. Os Power Rangers toda, assim, passava as temporadas, acabava a temporada, já vinha uma outra. E aí, tipo assim, Power Rangers é a versão americanizada do Kamen Rider, né? E aí, depois de mais velho assim, uns 15 anos, 16, eu conheci o Kamen Rider e eu decidi, vou assistir, porque eu gostava do Power Rangers. Hoje não é a mesma coisa, não. Não é que é ruim, só que a gente também envelhece, então a gente vê que algumas coisas não são pra nós mais. Esse pulando com aquele tanto de fogo. E as explosões atrás de coisas. Hoje em dia, tem pessoas mais velhas que até hoje consomem e gostam muito. Fazem coleção dos capacetes dos personagens, dos artefatos que eles usam durante a série e tudo. Só que, sabe quando você vê que já não é pra você? E aí, infantil, né? E a gente já tem outros interesses. E aí, também, fazendo puxando aí, só pra citar também, nos programas do sábado, que passava na SBT, o Sábado Animado, que ali já vinham os filmes, tipo assim, Hot Wheels, Max Steel, os filmes da Barbie. Nossa! Gente, e foi a minha que apareceu também. Não, Bom Dia e Companhia, que começou ali com a Jaque, que quando ela lança, tipo assim, quando era ela, aí do nada mudou pra Priscila e Woody, eu assisto uma novela que tem ela, né? Que ela tá da 6, Garota do Momento. Que é muito boa. Maravilhosa. E aí, esses dias, ela tava conversando com uma outra personagem, que na novela é a Bustela. Aí a Silva dela tava falando como a mãe dela era. Ela falou assim, teve até uma vez que ela tirou a peruca do apresentador de TV. Aí eu fiquei tipo, cara... Gente, feito lá na frente. E eu tô muito surpresa de ver a Maísa grande, sendo uma atriz, e eu tô adorando a atuação dela na novela, sabe? Você naquela pessoa. Quando deixa ela, né? Porque você vê ela desde os 3 anos no programa do Raul Gil, chamando Raul Gil de Vovô Raul. Então, tipo assim, você já pega ali no início, vê ela agora, ela cantando, linda. E ela já chato, né? Porque ela já começou ali no rap. Sempre foi diva. E, tipo assim, ela até hoje, linda, maravilhosa, com a carreira intocável. Não tem nenhuma polêmica explodindo ali no nome dela. Ela sempre foi uma pessoa direita, correta. Nossa, eu amo ela. Ela é simplesmente fantástica. A gente já pode citar aí, inclusive no Carrossel, que ela fazia a personagem. Nossa, era um personagem assim, muito. Parecia que era ela assim, interpretando ela mesma. Nossa, eu adorava. Personagem também, mas. Valéria. Tanto que adorava que o pessoal fazia meme, até hoje faz. Dela com a saia quase do sovaco. Malhação, gente, foi ícone, assim, foi o que acho que todo mundo aqui assistiu muito, acompanhou durante muito tempo. Nem que seja alguma geração específica de Malhação, né? Então veio desde os anos 90, 96, 97, eu acho, que era primeiro na academia, por isso o nome referência como Malhação. E era pra ser uma novela só, né? Era pra ser uma novela só, mas fez tanto sucesso entre os jovens que iniciou a música do Lulu Santos, que assim, né, você escuta a música ali, vem até hoje. Eu peguei essa época, não lembro muito, mas eu assistia, assim, picadas, mas não prestava muita atenção, né? Era um adolescente, mas vem aí passando também, temos a Rede Vida aí, né, canal Viva da Globo, que fica reprisando aí a Malhação. Canal Viva, Viva, é parecido. Deus. E aí, assim, trabalhava muito assuntos polêmicos, que drogas, doenças sexualmente transmissíveis, era questões ali de gravidez na adolescência, violência entre famílias ali. Nossa, sempre um polêmico que está até hoje. Assim, o que a gente se fala muito e moldou muita gente, fez muita gente abrir os olhos para realidades diferentes também. Eu confesso que eu assistia
o máximo que eu conseguia assistir, eu amava, a partir dos anos 2005, ali 2004, quando começou a ter a abertura do Charlie Brown Jr., que era a música. Era Charlie Brown ou era Detonautas? Vou te levar daqui. É o Charlie Brown Jr. Eu lembro a partir dessa música daí que eu realmente, assim, tinha mais interesse porque eu estava mais da idade também de assistir. Nossa, eu acho que o que você falou é muito interessante, porque parece que a Malhação foi uma das coisas que a gente tinha como um artifício para educar, querendo ou não, os adolescentes, né? Coisas interessantes, tanto que eu lembro de ter tido aulas sobre algumas coisas, tipo educação sexual nas escolas, mas ter você assistir a novela acontecendo isso com alguém, eu acho que educa de uma forma muito mais interessante, sabe? Tinha o vilãozinho, a vilãzinha ali que queria separar a cara principal, era uma coisa muito clichê o tempo inteiro, parecia história de fanfic, mas eu acho que assim, longe da vida real. E interessante também e sobre a Malhação também, igual a gente comentou mais cedo no episódio, que foi muito uma bandas se surgirem. Também a gente pode falar também sobre vitrine de atores, porque inclusive o próprio Caio Castro foi descoberto aí no programa. O Raymond também. Exatamente. O próprio ator que faz o Cabeção, fez o Cabeção que a gente. Ele também sumido. Era usuário, né? Uma grávida de drogas. O Caio Raymond, você falou que teve aquele ogromóvel. Ele é quanto? Ogromóvel. Mal, era uma versão e os dois tinham um ogromóvel. Gente, a gente não pode esquecer também da lanchonete da Dona Vilma, que é o gigante. Dona Dilma. Que era a cantora lá. A cantora. Também, inclusive, vocês falando sobre a questão de ser uma novela que alertava os jovens de muita coisa. Inclusive, eu lembro da Vagabanda, porque tem um personagem ali que ele tinha que negócio de adição do sangue. Diabetes, que retratou. Exatamente. Então, tipo assim, é muito interessante porque é uma novela, ao mesmo tempo que era um drama adolescente, ele também retratava muita coisa que estava em pauta na época e que certamente os pais não tinham falar. E aí a TV veio justamente para isso. Foi uma novela que até hoje, inclusive, muita gente lembra. Inclusive, eu, na época que assistia, na época do auge, eu era criança e eu assistia junto com meus primos, que eram adolescentes na época. Então, tipo assim, Pete, CPM22, Charlie Brown Jr. Eu descobri. Da escola pra a gente assistir, né? Eu descobri eles porque, por causa deles, a minha programa, que até hoje é muito memorável. Certamente, se você for pegar para assistir qualquer geração, vai ser muito bom de assistir, porque é uma novela leve, uma novela alto astral. Tem ali seus momentos de. Isso, né? Mas te propõe pensamento, te fala assim, ó, alerta aqui pra uma coisa. Então, tipo assim, tá faltando um programa desse de na TV aberta. Já são, inclusive, até hoje me vem à mente dos atuais. É o que tinha as 5 meninas da escola, que teve um episódio que as meninas podiam ir saia curta e que os rapazes foram de saia. Eu lembro até hoje. É uma que uma fica grávida. Ela se Isso. Uma coisa que o mesmo nome. Isso. Que eu lembro que nessa época. A novela cheia de charme, que nessa época, inclusive, a abertura era por Pete, que é aquela. Agora tá pra você. Isso, depois eles mudaram, foram mudando as aberturas, né? Porque eles se reinventando. Acho que foi a última que eu assisti. Tá vendo? Nós temos que assistir de novo, depois, assim, teve muito tempo. Teve época que tinha uma história que a menina ela se envolvia com um cara ali que era traficante. Teve uma temporada que falava disso e ela tentava tirar ele dessa vida, sabe? Assim, mas eu peguei esse final ali, você já estava estudando, trabalhando, mas a gente não. A minha linha. Essas meninas que eu tava falando, elas têm uma série do Globoplay chamado As Five. Eu acho que boom na época, porque, nossa, elas juntas fizeram Malhação. Tem uma delas que é autista, inclusive, né? Exatamente. Então, perfeito. Olha, acho que foi uma das poucas Malhações recentes que me deu vontade de acompanhar, que eu assisti mesmo, que na época eu trabalhava, acho que na IC.
Então chegava em casa e ainda dava tempo de assistir. E adorava. Olha, eu lembro que meus irmãos assistiam, mas eu não tinha interesse na época. Lembro de cenas assim, que eu via na TV e tinha um programa que era o Video Show, que passava cenas e coisas na televisão. Por trás das câmeras. Por trás da câmera. Gente, era muito interessante. O Video Show faz muita falta. Tá? Nossa. Fã de novela, faz muita falta. Era uma forma de você conhecer o artista por trás do personagem, do música ali e tudo mais. Foi bem nos anos 2000 também ali, foi um auge, tinha jogos ali entre os artistas, eles descontraíam muito, então assim, acho que foi um dos programas também que veio assim, né? Era para crianças também, que falava de programas infantis ali no meio, adolescentes, adultos, passava ali depois do almoço, da tarde, e eu acho que foi bem interessante para poder a gente viveu essa época, né? Que a única forma de ter acesso aos artistas era a televisão, revistas. E foi no início dos anos 2000, depois foi a internet. E aí? Pessoal, que estão escutando aí. Não quero que nós falar. Aí eu falei, isso, tudo Twice, ela que vai apresentar. Exatamente, então vai ser isso. Então, pessoal, vocês viram que tem muito assunto ainda pra gente conversar sobre. Então, caso vocês gostarem desse, a gente pode vir para falar mais sobre a época dos anos 2000. Porque a gente não falou nem ainda do assunto. O que vocês acharam do episódio? Gostaram? Querem nos indicar algum outro? Deixem nos comentários, entrem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, o próprio Spotify, que também dá pra comentar. Então, tipo assim, vamos confabular sobre, vamos conversar, vamos lá, postos aí. Então, vemos vocês na próxima. Tchau. Tchau.